Já o amor galante, que foi, vamos dizer, criado nesse contexto dos salões, das amizades entre homens e mulheres, é um amor que está muito conectado com a ideia das relações de amizade, do que significava a amizade naquele contexto. Então, o amor galante, ele significava exatamente o quê? Não era uma relação carnal, né, entre homens e mulheres, não pressupunha uma relação carnal, embora até pudesse haver, mas não era isso que era esperado. Se esperava que a pessoa que tivesse esse amor galante fosse a pessoa que respeitasse o outro, né? Tivesse admiração, consideração pelo outro. Numa situação de uma troca afetiva igualitária. Então, é como se você estivesse numa relação de amizade sem esperar muitas coisas em troca, né? Mas pelo simples fato de desfrutar daquela relação de uma maneira prazerosa, tendo respeito, admiração, estima pela outra pessoa, tanto do homem para com a mulher, quanto da mulher para com o homem. Então, a galanteria naquele momento não é exatamente não é uma situação de sedução, né, e de conquista. É uma situação de troca afetiva, de troca igualitária, que pressupõe também uma troca intelectual. Isso é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, essa questão da afetividade entre homens e mulheres, naquele contexto, ela foi desenvolvida dentro da República das Letras por pessoas que valorizavam muito a produção do conhecimento e o letramento, enfim, né? As questões intelectuais. Então, fazer uma troca afetiva entre um homem e uma mulher naquela situação era também realizar uma troca intelectual, no sentido de que, por exemplo, nesse caso da Madame de Lafayette com o Gilles Ménage, eles se trocavam correspondências, né, cartas, onde ele a corrigia do ponto de vista da gramática, né, como eu acabei de citar aqui, enviava livros para ela também, né, enviava livros para ele e tal, mas também é uma situação de muita afetividade, de muita admiração, né? Então ela diz assim, por exemplo, em uma das cartas, né? Essa carta que eu acho bastante bonita. Ela diz assim: eu recebi aqui 2 cartas suas. Uma escrita com uma seriedade e com uma formalidade que me faziam desconhecer completamente Monsieur Ménage. Mas a outra me fez encontrá-lo como estou acostumada a vê-lo. Quer dizer, sem todas as cerimônias de uma carta formal. E como o melhor dos meus amigos. Tudo que me desgosta nessa segunda carta é que você me promete, ao final, me escrever cuidadosamente. E você descumpriu essa promessa. Eu acredito, no entanto, que você não deixará de fazê-lo. Quer dizer, de escrever para ela, né? Ainda que não me prometa. Não examinemos quais razões impediram você de ter notícias minhas e eu as suas. Peçamos perdão um ao outro, como na Grande Barbe, que era um jogo da época, e fiquemos amigos como anteriormente. Enfim, aqui nessa correspondência, ela está cobrando, né, a falta de atenção que esse amigo dá a ela, né, dizendo que você não tem me escrito, eu gostaria que você me escrevesse, você foi muito formal em uma última carta, eu não estou acostumada a vê-lo dessa forma, de maneira tão formal, você é um dos meus grandes amigos e tudo mais, né? Então, esse desenvolvimento dessa afetividade é uma coisa que perpassa a questão do desenvolvimento da escrita das mulheres nesse momento. É claro que as mulheres não são só receptoras, né, das informações da erudição dos homens, né? Elas também os ajudam muito a desenvolver a sua própria literatura. Então, nesse contexto, as mulheres se tornaram grandes críticas literárias
e contribuíram também para que muitos da literatura produzida por homens naquele momento fosse transformada, modificada, né? Elas eram críticas literárias, vamos dizer assim, muitas vezes ferozes, né? A Madame de Lafayette é conhecida por ser uma pessoa que não tinha pudores em fazer críticas, né, à literatura escrita por homens, e essas críticas muitas vezes eram colocadas nos salões literários, né, na hora da conversação. Então esse papel que as mulheres tiveram dentro dos salões literários era bem visto por grande parte dos homens de letras da época, que acreditavam, que gostavam dessa participação feminina, e que tinham, né, nessas relações de amizades com mulheres também uma parte importante das suas vidas. E por outro lado houve, claro, uma reação contrária, né, a esse grande movimento de mulheres letradas que se chamou no século XVII de movimento das preciosas. Essas mulheres sábias, elas começaram a ser chamadas dessa forma, né? As preciosas. Na época não era um vocabulário negativo, né? Não tinha um sentido pejorativo. Depois, com o tempo, foi ganhando um sentido bastante pejorativo, justamente por essa reação contrária de uma parte dos homens da República das Letras, que começaram a desgostar do fato das mulheres terem esse papel preponderante dentro dos salões literários, porque eram elas que organizavam os encontros, eram elas que escolhiam o tema que ia ser debatido, eram elas que davam o tom da conversa, né, dentro do salão literário. E muitos homens não gostavam de se submeter a essa autoridade feminina, porque na verdade elas começaram a ter um papel muito importante. E os escritores da época, eles começaram a ficar dependentes da aprovação dessas mulheres de letras, porque os salões se disseminaram pela França, e um escritor, para se tornar conhecido e para poder publicar suas obras, ele necessariamente tinha que participar desses salões, porque aqui a gente está num contexto que, claro, não há um número de impressões. O público comum, vamos dizer assim, não é tão amplo como hoje em dia, né? Um público restrito. Então, há todo um sistema de publicações de obras e de aprovação dentro da República das Letras que começa a passar por esse crivo das mulheres dentro dos salões literários, né? E muitos homens não gostam dessa autoridade feminina. E aí eles começam a falar muito mal dessas mulheres, né? Começam a dizer que elas são autoritárias, que elas são despóticas, que elas são tiranas, que elas estão num lugar onde não deveriam, né? Que é o da produção do conhecimento. E é claro que isso gera um conflito muito intenso, né, no século XVII. E muitos homens também começam a dizer que essas mulheres elas estão feminizando a cultura, né? Em que sentido feminizando a cultura? Porque elas começam a transformar todo o vocabulário da literatura da época, a falar em um vocabulário galante, que era considerado galante, que pressupunha todas aquelas características que eu falei antes, né? Respeito, consideração, estima, um vocabulário que pressupunha sensibilidade e ternura. Essas palavras são muito próprias de uma autora que eu também estudo, que é a Madeleine de Scudéry, que falava muito dessa necessidade de se incluir um vocabulário e temas que fossem sensíveis, né, da sensibilidade, da ternura, inclusive falando a respeito da situação dos casamentos naquele momento, né, que era necessário desenvolver todos esses sentimentos de afetividade também entre homens e mulheres dentro do casamento. E a Madeleine de Scudéry, ela colocava então essas questões dentro dos romances que ela escrevia, que eram romances muito populares na época, né?
Claro, dentro de um sentido de popularidade que a gente pode pensar aí para o século XVII, em que, é claro, a maior parte da população não é alfabetizada.